maravilha nos encontrarmos mais uma vez e despertarmos nossas forças. Eu sou Angélica Cunha, mentora, treinadora em inteligência emocional, consultora da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, apostolado da oração IMEG, e colunista da revista Mensageiro do Coração de Jesus. Vamos dar continuidade à nossa escalada, subir mais um degrau? Então, se você está curtindo, está sendo bom para você, para que o YouTube veja esse vídeo como relevante, espalhe para as pessoas, curte esse vídeo, compartilhe com quem você desejar, tá bom? Nos seus grupos também do apostolado é muito bacana, no seu grupo do MEG, clica no sininho também, inscreva-se no canal, você vai estar ajudando demais a gente a evangelizar, a levar formação e informação para as pessoas, tá bom? Nessa série eu tenho trazido para você aqui alguns temas e o significado também no dicionário, algumas vezes na psicologia positiva, na Bíblia e como é que a gente pode viver isso na nossa vida, tá? Então hoje nós vamos subir mais um degrau da nossa escalada, maravilha? Para a gente se tornar o quê? Seres humanos, eu gosto de falar assim, de qualidade, mas qualidade boa, né, gente? Qualidade ruim não, qualidade boa. Hoje a gente vai falar sobre fortaleza. O que é força no dicionário, você sabe? Qualquer causa capaz de produzir ou acelerar movimentos, oferecer resistência aos deslocamentos ou determinar deformação dos corpos. Força também é causa que gera movimento, ação, agente, potência, vigor muscular, energia, robustez, ato ou efeito de reprimir, coerção, repressão. Força é a capacidade de produzir um efeito, autoridade, domínio, poder, capacidade de impressionar, expressividade, exuberância, vigor, o mais alto grau, momento de maior intensidade, apogeu, auge. Força é também vontade firme, que não se deixa abater, é ânimo, disposição, qualidade de transmitir intensamente impressões. Olha que bacana! E força de vontade? O que é? Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. É a força de vontade. Quem disse isso foi Albert Einstein. A força de vontade é uma habilidade que podemos aprender e desenvolver. É como o músculo que podemos treinar. Assim como para os atletas a preparação mental e física é essencial, nos prepararmos para alcançar os nossos objetivos é fundamental, tá? A psicologia da força de vontade nos diz que nada é impossível quando a determinação é indomável. Além disso, aponta que somos capazes de treinar nosso cérebro para tomar melhores decisões. Sêneca disse assim: nós não deixamos de fazer as coisas porque são difíceis. Elas são difíceis porque não nos atrevemos a fazê-las. Olha só. Etimologicamente, a palavra vontade vem do latim voluntas atis, que significa desejar. Esse conceito envolve muitos outros fatores, como a capacidade de tomar decisões, escolhendo uma possibilidade entre tantas outras, a tendência ou desejo por algo que nos dá a oportunidade de evoluir, a determinação de metas, capacidade de avaliar e esclarecer novos objetivos e ações, como um fator definitivo para executar um plano de ação. Olha só que legal. Tudo começa com desejo, mas para realizá-lo não é suficiente somente desejar. Ele deve ser transformado naquilo que nós queremos, ou seja, precisamos chegar ao nosso objetivo final, guiados pelo nosso desejo e a nossa motivação. O filósofo William James dizia que quando devemos fazer uma escolha e não a fazemos, isso já é uma escolha. Eu concordo com ele. Quando a pessoa fala assim, não escolheu nada, já escolheu, né, gente? Escolheu ficar de braço cruzado. O processo para chegar ao objetivo final pode ser difícil, trabalhoso e caro. Nesse caso, como manter nossa força de vontade? Bom, a primeira coisa é perceber o que realmente queremos e, diante dessa resposta, não perder de vista os nossos objetivos. Quem sabe esperar tem a capacidade de utilizar a vontade sem pressa de colher os frutos, trabalhando com afinco para alcançar suas metas, certo? O verdadeiro objetivo da vontade
é alcançar a vitória sobre nós mesmos. Foi realizada uma pesquisa pelo APA, American Psychological Association, cujo objetivo era avaliar o nível de estresse da população norte-americana, assim como os fatores que mais costumavam assim determiná-lo, né? Os resultados evidenciaram algo muito significativo. Mais da metade dos entrevistados declarou estar bastante consciente de que seu estilo de vida não era saudável. E mais, sabiam que o estresse, assim como a ansiedade, eram seus piores inimigos. Apesar disso, afirmavam que não tinham força de vontade para iniciar mudanças, não se sentiam encorajados ou com estratégias adequadas para melhorar suas situações. Que coisa, não? E por que será que isso ocorre? Por que às vezes a gente procrastina tanto? Por que falta vontade para fazer exercício, parar de fumar, ver as coisas erradas e não corrigir? Ou para unir os ânimos e a coragem suficientes para lutar por um sonho, por uma meta que sempre nos acompanhou? A psicologia da força de vontade nos dá as respostas. Segundo o APA, a força de vontade é uma regulação consciente do eu consciente, com a qual se busca um propósito, reconhecendo-se merecedor desse objetivo. Eu mereço esse objetivo, vou atrás dele. Essa dimensão está intimamente ligada com o quê? A autoestima e o autoconceito. Já falei de autoestima para você num episódio anterior, tá? Procura lá. Um aspecto importante associado a essa dimensão é que ele tem muito a ver com a regulação dos pensamentos negativos ou limitantes. Controlar esses impulsos não desejados que nos colocam cercas e muros no horizonte é algo que devemos aprender a gerenciar, tá? Isso se associa também com a nossa capacidade de retardar a gratificação. Gente, nós devemos ser capazes de resistir às tentações a curto prazo a fim de cumprir os objetivos a longo prazo. Lembra que eu falo? O ser humano é movido a dor e prazer. Sempre isso, né? O macaco saltitante do prazer fica no nosso cérebro, o sistema límbico. E a gente acaba procrastinando por causa disso, que é prazer imediato. Bom, a boa nova é que todas as habilidades e recursos psicológicos para desenvolvermos a força de vontade, eles podem ser treinados. Isso é algo que todos nós deveríamos fazer, sem esquecermos nunca a importância de transmitir aos mais novos este tipo de estratégia emocional para guiá-los a assumir os objetivos desde cedo. A gente tem que ajudar as crianças, adolescentes a atingir os objetivos na vida, sabe? Isso é aprendizado. A gente pode ensinar, treinar. A vontade, gente, ela requer um aprendizado gradual e progressivo. Através do quê? Repetição, ações repetidas ao longo do tempo. Lutou, caiu, levantou, entendeu? Levanta novamente. É um treinamento que requer muito esforço no início, mas, gente, é músculo, nossa inteligência é músculo. Nós vamos adquirindo hábitos e não nos deixamos abater. Se aprendeu a atingir um objetivo pequeno, de curto prazo, médio prazo, você vai embora no próximo, você cria coragem e motivação. Uma das coisas mais importantes é perceber que os benefícios, na maioria dos casos, não são obtidos imediatamente. Porém, a liberdade de tomar decisões, né, você ultrapassar os obstáculos, tudo isso nos permitem chegar ao topo do nosso desenvolvimento. Então é importante saber claramente o que nós queremos, ter objetivos definidos para seguirmos na direção certa, equilibrar a proporção entre ações e objetivos propostos, buscar a harmonia entre fins, meios, conhecer nossos pontos fortes e fracos, desenvolver estratégias para utilizar com sabedoria nossas capacidades e limitações. Agora eu vou falar para você de Fortaleza, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta, não saia daí. Você já imaginou fazer parte de uma grande rede que une milhares de corações no mundo inteiro? O Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, é essa rede de fé que leva a esperança, evangeliza e sustenta tantas famílias na força do Sagrado Coração de Jesus. Agora você também pode ser parte desta obra. Participe da campanha Amigos do Apostolado da Oração. Com a sua colaboração, ajudamos a levar a mensagem do Evangelho, formamos jovens no MEG e espalhamos a devoção ao coração de Cristo
em cada canto do Brasil. Ligue, entre em contato conosco e faça parte desta família de oração e evangelização. 11 2495 5201 é o nosso telefone. Vou repetir. 11 2495 5201. Porque quando o seu coração se une ao de Jesus, o mundo inteiro é alcançado pelo amor. A gente está falando hoje sobre fortaleza. E agora sim, a fortaleza é a força humana. A gente falou de força de vontade, né? Só que fortaleza é a força humana e a capacidade de superação e de sobrevivência que temos. E é uma coisa incrível. Estamos preparados para suportar mais dor do que acreditamos e para continuar encontrando motivos, mesmo quando nossas forças fraquejam e tudo se torna escuro para continuar caminhando. A gente encontra fortaleza aí. Por isso, quando a dor invadir seu corpo e você achar que não tem mais nada a fazer, não se renda. Continue lutando, continue tendo esperança, continue encontrando o porquê para todas as suas perguntas. E se não conseguir, procure um para quê, nem sempre é por quê. Para quê, Deus? Isso aqui agora. O que eu vou aprender com isso? Porque isso é a vida, levantar, continuar, não parar de se esforçar e aprender com cada erro que cometemos, escutando e sentindo as nossas emoções. Cada dia é uma nova história e mesmo que às vezes você não possa decidir como terminá-la, você pode decidir como vai ser um novo começo, recomeçar sempre. Não esqueça de se permitir sentir medo, tristeza, solidão durante a sua jornada. Faz parte, eles também são necessários para em seguida você se levantar e perceber tudo em seu potencial. Lembre-se, para cada final vai existir um começo bom. Você pode começar tudo do seu jeito, de uma maneira nova, com mais vigor. E que pedir ajuda também de um profissional, gente, é ato de coragem e de força. Sabe por que eu falo isso para você? Tem pessoas que entram em alguns problemas, alguns, tá no fundo do poço, e às vezes precisa de ajuda. E evita pedir, falar, é sinal de fraqueza. Não, sinal de força também. Você terá coragem de pedir ajuda para alguém, tá? Fortaleza na Bíblia. O que é isso, Angélica? Deus vem sempre para nos apoiar na nossa fraqueza. E Ele faz isso de um dom especial, o dom da fortaleza. Esta nem sempre consiste em realizar grandes feitos admirados pelo público, mas implica paciência, perseverança, coragem, renúncia, sacrifício e por aí vai. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos dá não apenas o que as forças humanas podem alcançar, mas também nos dá a força divina. É essa força de Deus que pode transformar os obstáculos em meios. É ela que dá tranquilidade e paz mesmo nas horas mais difíceis. Deus nos dá a coragem necessária para enfrentar tentações, circunstâncias difíceis da vida e também firmeza nas perseguições, nas tribulações causadas até por nosso testemunho diante do mundo, dos cristãos. Quando a gente fala até das bem-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos, Há uma parábola. Há uma parábola contada por Jesus que nos ajuda a acolher a importância deste dom. Um semeador sai para semear. Nem toda semente que espalha, vai dar fruto. Aquilo que acaba pelo caminho é comido pelos pássaros. Aquilo que cai em terreno rochoso ou em meio a espinhos, semeia, mas logo é secado pelo sol, sufocado pelos espinhos. Somente aquilo que termina em terreno bom pode crescer e dar fruto. Você pode ver lá em Marcos, capítulo 4, versículos de 3 a 9, Como o próprio Jesus explica aos seus discípulos, este semeador representa o Pai, que espalha abundantemente a semente da sua palavra. A semente, porém, muitas vezes, ela encontra o quê? Aridez no nosso coração. E mesmo quando é acolhida, corre o risco de permanecer estéril. Com o dom da fortaleza, gente, em vez disso, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração, libertando-nos do torpor, das incertezas, de todos os nossos medos que possam impedi-lo, de modo que a palavra do Senhor seja colocada em prática de modo alegre e autêntico na nossa vida. É uma verdadeira ajuda o dom da fortaleza. Ele nos dá força, nos liberta também de tantos impedimentos. Também nós temos de combater o bom combate, como nos diz São Paulo lá em Timóteos, A provação, ela nos aperfeiçoará, nos tornará inabaláveis. É importante não deixar perturbar
não se deixar perturbar no fogo da provação. A gente não se exasperar, não perder a paz e a calma quando nós somos, né, na tribulação, somos tentados, provados, até humilhados, muitas vezes. O remédio da fé contra tudo isso é a humildade, a aceitação da vontade de Deus no momento exato em que algo desagradável nos ocorre, dando de imediato glória a Deus, como São Paulo nos ensina. Em todas as circunstâncias, dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Lá na 1 Tessalonicenses você encontra isso. Então eu vou dizer para você, não é preciso pensar que o dom da fortaleza seja necessário somente em algumas ocasiões ou situações particulares. Este dom ele deve constituir um pano de fundo na nossa vida cotidiana. Quando nós enfrentamos a vida ordinária, quando vêm as dificuldades, vamos recordar disso, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Está em Tessalonicenses também, se não me engano, capítulo 4. O Senhor nos dá a força. Ele não a deixa faltar. O Senhor não nos dá uma prova maior do que aquela que nós podemos tolerar, tá? E para você exercer a fortaleza, eu vou falar rapidinho para você algumas dicas aqui, ó. Agarre-se a um forte ideal. Escolha um ideal. Só pode ser forte aquele que tem um ideal igualmente forte. Sem isso, qualquer motivo que se apresente será bastante grande para adiar aquele bom propósito. A luta contra o mau hábito, por exemplo, né? Você pode escolher isso para a tua vida. Outra coisa, tenha uma vida de oração. A grande fonte da fortaleza é a confiança total em Deus, porque Deus é a nossa força. Está em Salmo 42. A primazia da graça, a oração cheia de fé e a constância na fé é o alimento deste dom na alma. Outra coisa, persistir no esforço contínuo. Se queremos crescer neste dom, precisamos nos abrir à graça de Deus. Mas Ele exige de nós uma resposta firme. Para obter a fortaleza de Deus, é preciso que nós nos esforcemos sinceramente, com generosidade e em colaborar. E eu digo para você, para finalizar, peça esse dom ao Espírito Santo. Quando meu pai morreu, eu nunca imaginei que eu tivesse que correr atrás de tudo, sabe, gente? Ver caixão, ver... ir no ML, sabe? Assinar a documentação, ir em delegacia, tudo isso. Nunca, gente. E eu lembro que meu cunhado me falou assim, minha irmã me contou que meu cunhado falou assim para ela, como a Angélica é forte. Gente, eu vou falar para vocês, eu falei pro meu irmão, nunca pensei que fosse eu, pensei sempre que fosse você que fizesse isso, né? Mas Deus dá a força no momento que você precisa. A gente só sabe o nível de força que a gente tem quando a gente precisa usar. Isso eu digo para você de todo o coração, porque a fortaleza é um dom de Deus. A gente se encontra no próximo episódio. Beijo, até! Eu quero lembrar você que este programa, ele está no canal do Apostolado da Oração Brasil. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações quando tiver coisa nova, curte esse vídeo, compartilhe, vai ser uma alegria estar junto com mais pessoas que gostam de ter mensagens boas, gostam de informação, gostam de desenvolver pessoal e profissionalmente. Eu conto com você!